galera, Pedro Ivo Carvalho aqui e hoje a gente exibe a entrevista com o Coronel Vieira Neto, pré-candidato à Prefeitura de Petrópolis, e é uma excelente oportunidade para você conhecer as propostas dele como candidato e começar a sua pesquisa sobre os candidatos a prefeito de Petrópolis. Vamos fazer uma série de entrevistas com todos os pré-candidatos, ou ao menos os que aceitarem o nosso convite, e eu quero que você se inscreva no canal, porque vai ser por aqui que a gente vai divulgar também as nossas propostas. Eu sou pré-candidato a vereador pelo partido Cidadania 23 e vai ser um prazer que você nos acompanhe. Fica de olho na entrevista. Fala galera, Pedro Ivo Carvalho aqui, e esse vai ser o meu vídeo de estreia. Vou ter a honra e o prazer de estrear o meu canal no YouTube, entrevistando ninguém mais, ninguém menos, Coronel Vieira Neto, pré-candidato a prefeito de Petrópolis. E para deixar claro a todos, eu fiz uma postagem no Facebook, declarei meu apoio a um candidato, a um pré-candidato, e disse que não apoiava o coronel porque entendia que ele não tinha o necessário para ser prefeito de Petrópolis. O próprio coronel, que é muito ativo nas redes sociais, me interpelou e disse: opa, você não me conhece para fazer essa afirmação. E eu automaticamente disse: é verdade. E a melhor forma de mudar isso seria a gente fazer uma entrevista em vídeo. E além de corajoso, muito disponível, o coronel topou e hoje a gente está aqui para fazer essa entrevista. Coronel, antes de mais nada, muito obrigado de verdade por ter aceitado. Parabéns pela coragem, porque eu sei que eu vou estender esse convite a todos os outros candidatos e sei que a grande maioria não vai aceitar, de antemão digo isso. Mas queria começar justamente dando a oportunidade do senhor de mudar essa minha impressão e falar um pouco da trajetória do senhor. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal do YouTube. Pedro, eu quero te parabenizar pela sua postura, certo? Que normalmente as pessoas hoje nas redes sociais são beligerantes, certo? Elas não partem para a conciliação, elas partem para o conflito. Então vira aquele xingamento, dedo no olho, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, e você fez justamente o contrário. E uma coisa muito importante no processo democrático, que é o diálogo, a conversa. Certo? E parabéns por isso. Obrigado. Fiquei muito lisonjeado de você ter me convidado aqui. E o caminho é esse. O caminho é hoje da convergência por um meio, por um caminho para que a gente resolva o problema da cidade. As agendas têm que ser hoje propositivas e não beligerantes. Certo? E essa sua atitude, olha, você está de parabéns, uma coisa louvável. E eu fico muito lisonjeado de ter sido o primeiro a ser convidado aqui para estrear no seu canal, certo? Esse é o caminho. Petrópolis precisa de pessoas hoje que tenham retidão e vontade de corrigir essa situação aí que não adianta nem a gente bater nessa mesma tecla, né? Porque está terrível. Sim. Um processo que vem de degradação de anos e anos, certo? Pedro, eu vim para Petrópolis muito novo, eu sou carioca, vim para cá em 74. Minha mãe era médica, funcionária pública federal, ela trabalhava ali no SAMU, e a gente veio para cá. Passei minha infância, minha adolescência aqui, em 1984 eu entrei no batalhão aqui e fui fazer um NPOR. Passei 86, 87 como tenente. Em 87 eu fiz o concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal e passei, fiquei 27 anos lá. Em 2015 eu voltei para cá, terrinha que eu sempre... Essa terra aqui, quem bebeu dessa água sempre volta, né? Como diz o nosso hino, né? Quem pensa que é feliz em outra terra é porque nunca viveu aqui. Nunca viveu aqui. Então, verdade. As qualidades de Petrópolis, né, são inquestionáveis, né? E outra coisa, os vínculos que a gente tem na juventude, eles são muito difíceis da gente se desfazer deles, né? Tem umas figurinhas aí estão me chamando de forasteiro. Né? A gente aqui, antes da nossa entrevista, a gente contou algumas coisas aí, e nenhum forasteiro ia fazer isso. É né? verdade. Essas brincadeiras que a gente fez aqui. Garanto que o senhor é mais petropolitano raiz do que muitos nascidos aqui, depois desse papo que a gente teve. Agora, até vou aproveitar o gancho que o senhor deu, porque, como eu disse no começo, eu, nesse momento, sou apoiador de outro candidato, que também não é nascido em Petrópolis, mas uma coisa que eu posso dizer para o senhor e para todo mundo que estiver nos assistindo é o seguinte: desde que eu me entendo por gente, Petrópolis foi governada por prefeitos petropolitanos. E olha a tragédia que a nossa cidade se tornou. Qual dos petropolitanos raiz que resolveram o problema da cidade? Não, eu não sei dizer. Eu sei dizer quais criaram problemas. Então são esses, né?
Exatamente. E justamente as pessoas que se locupletaram pelo poder estão hoje me chamando de forasteiro. E um deles tomou muito cascudo meu no EPA, que ele não se lembra de mim. Ele estava na fila do lanche, sai daí, moleque, tá mais novo, vai lá para trás. Aquele tempo Posso imaginar quem seja. É. Até porque é uma coincidência, o coronel estudou na mesma escola que eu. Estudei a vida inteira no extinto Educandário Professores Associados, fundado por um grupo de professores, esse grupo encabeçado pelo saudoso professor Roberto Francisco, a quem eu rendo todas as homenagens possíveis. Um dos meus melhores professores, nosso querido Betão. Nosso querido Eu não cheguei a ter aula com ele, infelizmente, mas cheguei a pegá-lo como diretor do EPA. Uma pessoa maravilhosa, uma retidão de caráter, uma pessoa que é inquestionável, né? A gente não tinha muito o que falar, né? Muito, porque não tinha meias palavras, né? Verdade. Sempre foi muito direto. Coronel, eu queria que o senhor falasse um pouco da trajetória profissional do senhor. Queria que o eleitor petropolitano e eu, inclusive, que a gente pudesse entender qual é a trajetória profissional do senhor, qual é a bagagem profissional que o senhor traz. Como eu te falei, né, em 84, foi até a primeira vez que eu disse não para minha mãe, né? Porque até então a gente não tinha muito esse direito. Minha mãe falou, meu filho, eu vou para Brasília, não sei o quê. Eu falei, mãe, eu não vou. Ela, mas como você não vai? Eu me alistei no batalhão aqui e eu queria servir aqui, porque o meu sonho era ser militar. Eu me alistei aqui e eu queria servir aqui. Então eu fui morar na casa da minha madrinha, né? Era ali no Valparaíso mesmo, era bem perto do batalhão. Passei aquele ano todo. No ano seguinte eu fui fazer estágio na Brigada Paraquedista, onde eu tive o privilégio de conhecer o então capitão Jair Messias Bolsonaro, né? Mas ele não me conheceu porque eu era pé preto, ele era paraquedista. Geralmente quando a gente via um paraquedista, né, a gente vazava na braquiária, né? Mas naquela época ele já estava lá. E no ano seguinte eu vim aqui para o batalhão, fiquei 2 anos aqui. Foi quando eu fiz o concurso. Fui para lá e passei nesse período todo, né, por todos os estágios de uma administração pública. Por 2 vezes eu tive a oportunidade de servir na ONU, em Angola em 97 e no Sudão em 2005, né, que eu tive. Foi uma experiência muito, muito rica, porque eu pude conhecer profissionais de mais de 50 países, trabalhando junto, né, fazendo essa interação. E comandei o batalhão Esplanada, o batalhão que toma conta de toda a área central de Brasília, um local tranquilo para se trabalhar, né? Congresso Nacional, Planalto e Supremo. Pelo menos os bandidos que estão lá não trocam tiro, né? Mas é pior. não tenho dúvida. Pior. Até porque é divisado e carteirada toda hora, né? Ali acho que nem raticida da gente. Né? Ali é complicado. É verdade. E foi nesse período, mais ou menos, que eu comecei a minha trajetória, né, de militância contra o PT. Né? Porque eu, depois de comandar o batalhão Esplanada, eu fui designado para comandar outro batalhão, que era até da região onde eu morava, de Sobradinho. E naquele período assumiu o governo PT Agnello Queiroz e começou a tentar aparelhar a polícia militar, manipulando, né, as promoções, as indicações, nomeações. Cargos de comando. Isso. Foi onde eu entreguei o comando do batalhão, comandante geral. Falei, eu vou causar problema para o senhor, que eu vou bater de frente com o partido. Eu não posso bater de frente com o governador, mas eu posso bater de frente contra o partido dele, é isso que eu vou fazer, eu não quero lhe causar problema. Entreguei o comando, ele me substituiu, e a partir dali foi uma briga boa. Eu passei 3 anos sem função na Polícia Militar, certo? Perseguido, sendo preterido em promoções. Eu processei o governador, eu denunciei o governador, que custou uma condenação de improbidade para ele, uma multa de 2 milhões, certo? Por causa das ações dele. E hoje, Agnello Queiroz, né, é o retrato do PT. É o aparelhamento político da máquina com o fim, com a finalidade de fortalecer o partido. Ou seja, o Estado é um mero agente de empoderamento do partido. Sempre um projeto de poder, né? Sempre um projeto de poder. Entendeu isso? Depois de anos e anos, isso daí ficou claro nas investigações, em 2005, né, ficou claro no Mensalão, depois teve a Lava Jato. Lava Jato ainda, se eu não me engano, tabulou 30% dos dados, somente do que tem em mãos. De tão grande era o mecanismo, né, que o pessoal hoje fala de corrupção. Sim. E a estrutura era gigantesca, né? Quem tem uma noção de gestão da área privada, pensar que uma empresa do tamanho da Odebrecht teve que criar um departamento específico para poder mapear a propina, dá para ter uma noção
do tamanho dessa estrutura. E o aparelhamento não se tornou somente na administração direta, nas autarquias, nas empresas de economia mista, etc., e principalmente nos fundos de pensão. Sim, sim. Certo? O rombo que existe hoje no Petrolão é fração do rombo ou dos rombos nos fundos de pensão. Certo? Por quê? O PT aparelhou os fundos de pensão para que esses fundos aplicassem em companhias de amigos deles. Sim, sim. Entendeu? Foi a GX que eu digo. Né? Foi comprada, em sua grande maioria, quando o pregão foi aberto, pelos fundos de pensão. Né? E, na verdade, vendeu fumaça. Né? Anunciou petróleo e vendeu fumaça. Ike Batista é o exemplo típico do factoide criado pelo poder corrupto. Sim, entendeu? sim. Então ele chegou a ser o homem mais rico do Brasil, se eu não me engano. Foi anunciado dessa forma, né? Anunciado dessa forma. E de onde veio esse dinheiro? Do meu bolso, do bolso do senhor. Ele era tão autêntico quanto a peruca que ele usava. Sensacional. Ali, entendeu? Então você começou a criar mitos, factóides e tudo para justificar a essência corrupta do partido. Sim. E hoje nós estamos aí com um déficit nominal no Brasil de bilhões e bilhões de reais. Está sendo reduzido por quê? Uma administração séria. Você cortou o pessoal, você vai enxugar a máquina, você vai reordenar os processos na máquina, você vai extinguir alguns pontos que são desnecessários. Entendeu? Empresas que têm que ser privatizadas, hoje é inadmissível um correio ser estatal. Uma máquina totalmente ineficiente. Ao passo que se você privatizar e botar a concorrência, agora você não pode privatizar e deixar o monopólio. Não. Aí não muda nada. Não muda nada. Fica acontecendo o que houve com as teles. Isso. Né? Porque hoje a gente continua refém, ou com os bancos também, os bancos privados. Perfeito. A gente continua refém de um pequeno oligopólio ali, onde as máquinas se falam e mantém o cidadão refém daquelas decisões. Justamente isso. A concorrência é muito saudável. Sim. É predatória, mas a nossa vida é predatória. Exatamente. Nós viemos no meio predatório. Certo? E hoje você tem que criar um sistema que você privilegia a meritocracia em vez do assistencialismo. Você tem que deixar que os melhores ascendam de acordo com as capacidades dele, primeiro, segundo ou terceiro, e aquela parcela da população que esteja em condição vulnerável, você tem que dar assistência como ocorre em qualquer país capitalista do mundo. Óbvio. Certo? Óbvio. Não existe meio capitalismo, né? Ou você deixa o mercado regular, ou você bota o controle do Estado. Aliás, a minha cunhada trabalha na Eletrobras, ela é funcionária de carreira da Eletrobras, e eu discutindo essa questão de privatização com ela, ela me disse que o problema da Eletrobras, por exemplo, é que ela é uma empresa esquizofrênica. Porque ela nem é uma estatal e nem é uma empresa de capital aberto. Ela tenta ser os dois. Então, ao mesmo tempo que ela tem que responder ao acionista, dando lucro e apresentando resultado, ela precisa responder ao governo federal, que é o mandatário real, sobre investimentos que não tem a menor possibilidade de dar lucro, mas que precisam acontecer para a população não ficar desamparada. Função social. Então fica esse limbo, né, que nem é uma coisa nem outra e as coisas não andam. Então nesse ponto eu concordo com o senhor plenamente, mas agora eu vou tornar a vida do senhor um pouco mais difícil, coronel. Especialidade da casa. Até porque o bate-papo que trouxe a gente aqui foi justamente como eu coloquei, que eu tinha a impressão que eu precisava pelo menos saber mais do senhor para vê-lo como um pretenso prefeito da nossa cidade. Então eu queria fazer algumas perguntas mais específicas. A primeira é dentro dessa trajetória do senhor, que eu quero deixar claro, quem acompanha as minhas postagens, sabe disso. A conduta do coronel é uma conduta que não desabona o coronel em momento nenhum. A escolha que eu tive no primeiro momento de não apoiá-lo como prefeito se diz numa questão de perfil. Quero deixar claro que a conduta do coronel, até onde eu conheço, é 100% louvável. E até por isso que é tão fácil estar aqui com ele hoje batendo esse papo. Mas, dentro do que diz respeito da técnica, eu queria saber o que o senhor acha dessa trajetória que o senhor acabou de nos descrever. Muito bonita. O que credencia o senhor para ser prefeito de uma cidade com quase 400 mil habitantes? Meu primeiro emprego foi no hotel do meu tio, meu padrinho, no Hotel York. Foi logo antes de eu fui voluntário. Falei, pô, eu quero trabalhar. Certo? Eu quero...
gostei de uma atividade prática e fui trabalhar com ele lá. Era atendente, serviço geral, fazia de tudo lá, entendeu? Mas trabalhava, entendeu? Logo depois eu entrei no batalhão e a partir daí minha vida toda foi focada em administração pública. Certo? Eu não sou um cara que eu fiz algum tipo de especialização em administração pública, sou formado em administração pública. Se eu quisesse ser arrogante, eu falaria que o meu curso de aperfeiçoamento de oficiais vale como mestrado e meu curso superior de polícia vale pela Universidade Federal de Alagoas como doutorado. Mas não, o Lula tem 23 de diploma na parede e não vale de nada, certo? Nem gaivota eu faço com aquele troço. Acho que se enrolar maconha naquele troço, mata o viciado, coitado. Tão ruim que aquela praga deve carregar, entendeu? Então, eu venho de uma vida prática, entendeu? É o que eu falo. O meu currículo vitae se chama ficha de assentamento. Tudo que eu fiz está lá. Então, certificado e tudo. Eu passei durante todo esse período em todas as fases de ascensão dentro da minha corporação, sem pedir favor, sem pedir cargo, sem ser nomeado em nada, em cargo público. Nós somos selecionados basicamente. Existem, claro, né, os peixes que são os padrinhos em qualquer lugar. A carreira militar não é perfeita, longe disso, mas tudo que eu passei lá foi por mérito. A pergunta que eu fiz, pedindo até desculpa pela minha ignorância, é porque nós que não somos militares, a gente não tem a noção exata da técnica e da complexidade do comando de um militar de carreira. Então, assim, foi como, eu repito aqui o que eu tinha dito, que eu entendia que o perfil do senhor não era um perfil de gestão, até porque eu não conheço essa parte, né? Então, se o senhor puder falar um pouco para nós disso, de como seria a experiência de gestão de um militar de carreira, acho que pode ajudar, inclusive, da gente entender o conhecimento prático que o senhor acabou de dizer para nós. Qual é a instituição mais antiga do mundo? Do mundo? Infantaria. Por que funciona até hoje? Você entendeu? Porque tudo que é feito dentro da carreira militar, ela é feita dentro de parâmetros práticos. Existe a teoria que a gente aprende na escola. Que, diga-se de passagem, as melhores escolas do Brasil são as militares. Sem dúvida. Você tem exemplo de IME, ITA, os colégios militares, etc. Por quê? Acho que se eu falasse IME, ITA, podia parar por aí. Não precisa falar mais nada. Então, porque existem lá os planos de curso, esses planos de curso têm fundamento prático, esses fundamentos práticos são aplicados, são testados, são reavaliados e são reciclados ao longo do tempo. Então, a formação, primeira formação, nós temos uma formação ali dentro e na vida militar, a figura do instrutor, que aqui fora se chama professor, é uma figura emblemática. Ele é praticamente intocável, porque é aquilo que a sociedade tinha antigamente, quando o professor entrava em aula, os alunos levantavam. Então, ele é o formador do profissional. Isso é muito respeitado nas carreiras militares. Dentro de uma carreira militar, né, o oficial, seja de polícia, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que seja, ele é preparado, ele é formado e preparado ao longo da carreira para exercer a função de comando. Então, nós somos preparados para isso, entendeu? Vai falar, você vai assumir uma prefeitura com 11 mil funcionários públicos, 12 mil, 13 mil, que seja. A minha polícia, na época, tinha 15 mil. O orçamento era 1,5 bilhão. Então, os números aqui não me assustam em nada. Só que a nossa polícia funcionava. Nossa polícia funcionava. Aparecia um ou outro caso de corrupção, era punido exemplarmente e execrado por todo mundo. Então, uma coisa que não é tolerada no meio militar é a corrupção. Certo? Então, isso nós não toleramos. E... Desculpa. Pode falar. Queria aproveitar que o senhor tocou nesse ponto por causa do seguinte. A gente vê, justamente na Polícia do Rio de Janeiro, uma questão endêmica de corrupção. E hoje a gente vê que a população está se tornando, pelo menos nas redes sociais, muito mais intolerante com essa coisa de corrupção. Queria que o senhor falasse um pouco como é que foi na gestão do senhor na Polícia Militar do Distrito Federal, essa questão, como é que eram tratados os casos de corrupção, se o senhor chegou a pessoalmente ter algum caso na sua mão, não sei como é que funciona isso, mas se o senhor instaurou inquéritos de averiguação ou de algum inquérito disciplinar, eu não sei se seria dessa forma. Enfim, se o senhor pessoalmente puniu corruptos dentro da instituição ou se o senhor não teve nenhum caso desse dentro da hierarquia ao seu comando. Primeiro, vamos lá definir corrupção.
Sim. Corrupção, a gente tem 3 agentes: o passivo, o ativo e o meio. Sim. Então, o policial sozinho não é corrupto, ele pode ser no máximo acusado de concussão, é quando aquele você vai em cima, né? E exige. Então, se a gente for falar de corrupção, a gente tem que estudar o meio e por quaisquer que sejam esses meios, nada justifica. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise para a gente estabelecer responsabilidade. Então, o policial é tão corrupto quanto a população que corrompe. Perfeitamente. Certo? Então, a gente tem que começar a chamar de responsabilidade. Se existe lá o policial corrupto... Desculpa interromper o senhor de novo, mas eu costumo dizer o seguinte: quando o cidadão é flagrado pelo policial cometendo alguma infração, ele costuma reclamar mais do policial que não aceita a propina do que aceita. Ou seja, a população, até pouco tempo atrás, muitas vezes reprovava mais a conduta do policial correto do que a do policial corrupto. Entendeu? Então esse é o problema. Então, a corrupção, ela não é um agente específico, ela não é um fenômeno específico do agente público. Corrupção é um problema. Eu não tenho como hoje mensurar, dizer que quanto que a polícia do Rio é corrupta, quanto a minha é corrupta. São números que muito voláteis. Sim. Certo? Eu posso garantir para você... você... muito especulativo falar disso. Isso. Eu posso garantir para você que a minoria é corrupta. Pode chamar de violenta, porque violenta é uma questão mais abstrata, entendeu? De você tentar especificar. Há muito abuso, mas classificar abuso como corrupção é forçação de barra. Né? Entendeu? Então, a gente tem que primeiro estabelecer responsabilidade. Né? Então, especificamente lá na nossa polícia, né, eu costumo dizer o seguinte: se você quiser conhecer a honestidade de um policial nosso lá, por favor, não estou querendo comparar com o Rio de Janeiro. Não. Certo? Eu estou falando da realidade que eu conheço. Polícia Militar do Distrito Federal, que eu entrei como aspirante e saí como coronel. Se você quer conhecer a honestidade do policial, tente subornar um policial. É isso que eu falo. Vai lá e tenta. Entendeu? Porque eu não posso garantir 100%, mas eu sei que vou lhe entregar junto o cartão de advogado, um defensor público para lhe assistir. Provavelmente você vai ser preso. Essa questão da corrupção, ela chega a um repúdio, né, entre nós oficiais lá, porque eu fui juiz militar em um quadrimestre em 2004, foi 2004, eu fui juiz militar da Auditoria Militar de Brasília e eu condenei a prisão e a perda no cargo um policial que recebeu uma propina de R$200 em cheque. Né? Então, eu sou totalmente intolerante a qualquer tipo de desvio de conduta, principalmente quando ele é voltado com a coisa pública. Eu tenho conversado com algumas empresas, né, sobre soluções de lixo, de hospitalar e tudo. A primeira coisa que eu falo: não vai existir fatura da sua parte nem da minha. Certo? O edital vai ser feito de uma forma técnica correta e vai ser cumprido. Se você não cumprir, certo? Você vai ser multado, e se eu não cumprir, você pode acionar a prefeitura. Certo? Mas não vai haver fatura. Então, se existe hoje uma gordura, não vou ser leviano dizer que isso existe no governo atual, certo? Sei que tem pessoas ilibadas lá dentro, certo? Mas essa gordura que por acaso exista, ela vai desaparecer. De que forma? Reduzindo o preço final da empresa que prestadora de serviço, certo? Hoje as pessoas falam, né, que política é tudo a mesma coisa, porque o eleitor se vende por qualquer coisa, por qualquer imagem que apareça, etc. e tal. Certo? Quem me conhece, amigos meus que foram do Werneck, estudei no Werneck aqui, o Wernecão era vivo, logo que eu cheguei aqui, sabe que a minha conduta, de lá para cá, mudando alguma coisa mesmo. Certo? Então não mudei na essência. O meu patrimônio que eu tenho hoje, certo, é fruto do meu trabalho, só isso. Tudo imposto de renda, tudo declarado. Saí da polícia já há 5 anos e não sofri nenhum processo do Tribunal de Contas nem nada. Minha última função na polícia foi o Comando Regional Leste. Metade do Distrito Federal praticamente era de minha responsabilidade, entendeu? E nunca sofri nenhum tipo de interpelação do Tribunal de Contas. Nem denúncia, nem nada. A única denúncia que eu sofri durante o governo PT, que eu sofri um processo, foi que me chamaram,
disseram que eu estava espionando o PT. Eu falei, olha, agora eu não estava, mas das outras vezes eu estava. Eu fui atrás dessa canalhada toda aí. Certo? Eu sei onde o cara lá, o chefão recebeu dinheiro do Cachoeira. Eu pedi milhões de vezes esse vídeo, que eu queria desmascarar o cara, mas o cara não me deu por questões diversas. Mas o cara recebeu dinheiro, uma mala com 50 mil reais. Certo? Então isso eu fui atrás mesmo. O bandido eu sempre fui atrás. E aquela corja que estava lá, entendeu? Com um estádio orçado em 700 milhões, passou de 2 bilhões e 100.